Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 38. Karna se gabando. Sanjaya disse depois que Karna, alegrando o teu exército, tinha saído para a batalha. Ele falava para todo soldado Pandava que ele encontrava essas mesmas palavras. Para aquele que hoje apontar Dhananjaya de grande alma de cavalos brancos para mim, eu darei qualquer riqueza que ele deseje. Se tendo-a obtido ele não ficar satisfeito, eu além do mais darei a ele. Isto é, que revelar Arjuna para mim, uma carrada de joias e pedras preciosas. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu darei a ele 100 vacas com o mesmo número de recipientes de cobre para ordenhar aqueles animais. Eu darei 100 das aldeias principais para a pessoa que revelar Arjuna para mim. Eu também darei a ele que mostrar Arjuna para mim diversas donzelas de cabelos longos de olhos negros e um carro ao qual serão unidas mulas brancas. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu darei a ele outro principal dos carros, feito de ouro, e tendo 6 touros unidos a ele que serão tão grandes quanto elefantes. Eu também darei a ele 100 donzelas enfeitadas com ornamentos, com colares de ouro, de tez clara e talentosas em canto e dança. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu darei a ele 100 elefantes, 100 aldeias e 100 carros, e 10.000 corcéis da principal das raças, gordos, dóceis, dotados de muitas qualidades excelentes, capazes de puxar carros e bem treinados. Eu também darei à pessoa que revelar Arjuna para mim 400 vacas, cada uma com chifres dourados e seu bezerro. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu farei a ele um presente mais valioso, isto é, 500 cavalos, ornados com arreios de ouro e decorados com ornamentos enfeitados com pedras preciosas. Eu também darei 18 outros corcéis de grande docilidade. Eu também darei à pessoa que revelar Arjuna para mim um carro brilhante feito de ouro e adornado com diversos ornamentos e tendo principais dos corcéis Camboja unidos a ele. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu farei a ele um presente mais valioso, isto é, 600 elefantes, com correntes de ouro em volta de seus pescoços, e cobertos com mantas de ouro, nascidos no litoral oeste do oceano, e treinados por treinadores de elefantes. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu farei a ele um presente mais valioso, isto é, 14 aldeias Vaishya, cheias de pessoas, cheias de riqueza, situadas na proximidade de florestas e rios, livres de todos os tipos de perigo, bem equipadas, com outros artigos necessários, e dignas de serem desfrutadas por reis. Para ele que revelar Dhananjaya para mim, eu também darei 100 escravas mulheres, com colares dourados, pertencentes ao país dos Magadas, e de idade muito jovem. Se isso não satisfizer a pessoa que revelar Arjuna para mim, eu farei a ele um presente mais valioso, aquele, de fato, o qual ele mesmo solicitará. Filhos, esposas e artigos de prazer e diversão que eu tenho, esses todos eu darei a ele se ele os desejar. De fato, para aquele que revelar Keshava e Arjuna para mim eu irei, depois de matar aqueles dois, dar toda a riqueza que possa ser deixada por eles. Tendo proferido aquelas diversas palavras naquela batalha, Karna soprou sua concha excelente, nascida no mar e produzindo um clangor agradável. Ouvindo essas palavras do filho de Suta que eram adequadas para sua disposição, Duryodhana, ó rei, com todos os seus seguidores ficou cheio de alegria. Nessa conjuntura a batida de pratos e baterias e gritos leoninos, e grunhidos de elefantes com os sons de diversos instrumentos musicais, se ergueram lá, ó rei, entre as tropas, Kaurava, ó touro entre homens. Os gritos também de guerreiros cheios de alegria se elevaram lá. Quando as tropas, Kaurava, estavam assim cheias de alegria, o soberano dos Madras, rindo em escárnio, disse essas palavras para aquele subjugador de inimigos, isto é, o filho de Urrada, aquele poderoso guerreiro em carro que estava prestes a mergulhar naquele oceano de batalha e que estava se perdendo em tal jactância inútil.
Capítulo 39. Sália o provoca. Sália disse: ó filho de Suta, não dê de graça para qualquer homem um carro dourado com 6 touros de proporções elefânticas. Tu obterás uma visão de Dhananjaya hoje. Por tolice tu estás doando riqueza como se tu fosses o senhor dos tesouros. Sem qualquer dificuldade, no entanto, ó filho de Radha, tu verás Dhananjaya hoje. Tu estás a fim de doar essa riqueza como uma pessoa insensata, mas tu não vês os deméritos vinculados àqueles presentes que são feitos para pessoas não merecedoras. Com aquela grande riqueza que tu estás desejoso de dar de graça, tu és certamente capaz de realizar muitos sacrifícios. Portanto, ó filho de Suta, realize aqueles sacrifícios. Em relação ao teu desejo, nutrido por insensatez, esse é certamente vão. Nós nunca ouvimos falar de um par de leões terem sido derrubados por uma raposa. Tu procuras o que nunca deve ser procurado por ti. Parece que tu não tens amigos para impedir a ti que estás caindo rapidamente em um fogo ardente. Tu és incapaz de discriminar entre o que tu deves fazer e o que tu não deves. Sem dúvida teu período está completo. Que homem desejoso de viver proferiria palavras que são tão incoerentes e não dignas de serem escutadas? Este teu esforço é como aquele de uma pessoa desejosa de cruzar o oceano pela ajuda somente de seus 2 braços depois de ter amarrado ao seu pescoço uma pedra pesada, ou de alguém desejoso de saltar do topo de uma montanha. Se tu estás desejoso de alcançar o que é para o teu bem, lute com Dhananjaya, bem protegido de dentro da tua divisão em formação de combate, e ajudado por todos os teus guerreiros. Eu digo isso para ti para o bem do filho de Dhritarashtra e não por qualquer animosidade por ti. Se tu tens algum desejo de preservar tua vida, então aceite as palavras faladas por mim. Karna disse: confiando no poder das minhas próprias armas eu procuro Arjuna em batalha. Tu, no entanto, que és um inimigo com a face de um amigo, desejas me assustar. Nenhuma pessoa irá me dissuadir desta resolução, nem o próprio Indra erguendo seu trovão. O que dizer então de um mortal? Sanjaya continuou, na conclusão destas palavras de Karna: Shalya, o soberano dos Madras, desejoso de provocar Karna extremamente, disse essas palavras em resposta. Quando flechas de pontas afiadas aladas com penas canca, atiradas por Falguna de braços poderosos e impelidas da corda de seu arco e disparadas com toda sua energia te procurarem, então tu irás lamentar teu confronto com aquele herói. Quando parta, também chamado Savyasasi, pegando seu arco celeste, chamuscar o exército, Kuru, e te afligir muito com flechas afiadas, então, ó filho de Suta, tu te arrependerás da tua insensatez. Como uma criança deitada no colo de sua mãe procura agarrar a lua, assim mesmo tu por tolice procuras derrotar aquele Arjuna resplandecente posicionado em seu carro. Ao desejar, ó Karna, lutar hoje com Arjuna de façanhas de gume afiado, tu estás para esfregar todos os teus membros contra as extremidades afiadas de um tridente. Esse teu desafio de Arjuna, ó filho de Suta, é como aquele de um pequeno veado tolo jovem de atividade desafiando um leão enorme excitado com fúria. Ó filho de Suta, não desafie aquele príncipe de energia poderosa como uma raposa satisfeita com carne na floresta desafiando o monarca de Juba da floresta. Não seja destruído, enfrentando Arjuna. Tu, ó Karna, desafias Dhananjaya, o filho de Prita, assim como uma lebre desafiando o elefante enorme com presas grandes como relhas de arado, e com suco emergindo de sua boca e bochechas fendidas. Por loucura tu estás perfurando, com um pedaço de madeira, a naja preta de veneno virulento excitada à fúria dentro de seu buraco, ao desejares lutar com Partha. Dotado de pouca inteligência, tu, ó Karna, desconsiderando aquele leão entre homens, isto é, o filho de Pandu, gritas para ele, como um chacal que, desconsiderando um leão de Juba excitado com cólera, berra para ele. Como uma cobra, para sua própria destruição, desafia aquela principal das aves, o filho de Vinata, possuidor de plumagem bela e grande energia, assim mesmo tu, ó Karna, desafias Dhananjaya o filho de Pandu.
Tu desejas cruzar sem uma balsa o oceano terrível, o receptáculo de todas as águas, com suas ondas montanha e cheio de animais aquáticos, quando em seu auge no nascer da lua. Ó Karna, tu desafias Dhananjaya, o filho de Prita, para lutar assim como um bezerro desafiando um touro batedor de chifres afiados e pescoço grosso como um tambor. Como um marranco achando para uma nuvem terrível e imensa produzindo torrentes copiosas de chuva, tu coachas para Arjuna, que é assim como Parjanya entre os homens. Como um cachorro de dentro dos arredores da casa de seu dono late para um tigre vagueador da floresta, assim mesmo, ó Karna, tu lates para Dhananjaya, aquele tigre entre homens. Um chacal, ó Karna, residindo na floresta no meio de lebres, se considera um leão até que ele realmente vê um leão. Assim mesmo, ó filho de Radha, tu te consideras um leão, pois tu ainda não contemplaste aquele repressor de inimigos, aquele tigre entre homens, isto é, Dhananjaya. Tu te consideras um leão até tu vires os dois Krishnas posicionados no mesmo carro como Surya e Chandramas. Enquanto tu não ouvires a vibração do Gandiva em grande batalha, tu serás capaz de fazer o que te agrada. Vendo Partha, fazendo os 10 pontos do horizonte ressoarem com o ribombo de seu carro e a vibração de seu arco, e vendo-o rugindo como um tigre, tu irás te tornar um chacal. Tu és sempre um chacal, e Dhananjaya sempre um leão. Ó tolo, por causa da tua inveja e ódio por heróis, tu sempre pareces ser como um chacal. Como um camundongo e um carro são um para o outro em força, ou um cachorro e um tigre, uma raposa e um leão, ou uma lebre e um elefante, como mentira e verdade, como veneno e néctar, assim mesmo tu e Partha são conhecidos a todos por seus respectivos feitos. Capítulo 40. Karna responde enfurecido, falando mal dos Madrakas. Sanjaya disse, assim repreendido por Shalya de energia incomensurável, o filho de Radha, sentindo a retidão do nome daquele que o repreendia, Shalya igual dardo, por causa de seus dardos verbais, e ficando cheio de raiva, respondeu a ele dessa maneira. Karna disse, os méritos de homens meritórios, ó Shalya, são conhecidos por aqueles que são eles mesmos meritórios, mas não por aqueles que são desprovidos de mérito. Tu, no entanto, és desprovido de todo o mérito. Como então tu podes julgar a respeito de mérito e demérito? As armas poderosas de Arjuna, sua ira, sua energia, seu arco, suas flechas e a bravura também daquele herói de grande alma são, ó Shalya, bem conhecidos por mim. Assim também, ó Shalya, tu não conheces, assim como eu, a grandeza de Krishna, aquele touro entre os senhores da terra. Mas conhecendo minha própria energia como também aquela do filho de Pandu, eu desafio para a batalha. Ó Shalya, eu não ajo como um inseto em relação a um fogo ardente. Eu tenho esta flecha, ó Shalya, de boca afiada, bebedora de sangue, repousando sozinha dentro de uma aljava, equipada com asas, bem mergulhada em óleo e bem enfeitada. Ela está colocada em meio a pó de sândalo, reverenciada por mim por longos anos. Partilhando da natureza e forma de uma cobra, ela é venenosa e feroz e capaz de matar grande número de homens e cavalos e elefantes de forma horrível e extremamente terrível. Ela é capaz de atravessar cotas de malha e ossos. Inspirado com cólera, eu posso perfurar até as montanhas poderosas de Meru com ela. Esta flecha eu nunca atirarei em qualquer outra pessoa exceto Phalguna ou Krishna, o filho de Devaki. Nisso eu te digo a verdade. Ouça. Com aquela flecha, ó Shalya, eu irei, inspirado com raiva, lutar com Vasudeva e Dhananjaya. Esse seria um feito digno de mim. De todos os heróis na tribo Vrishni, é Krishna em quem a prosperidade está sempre estabelecida. Entre todos os filhos de Pandu, é Partha em quem a vitória está sempre estabelecida. Aqueles dois tigres entre homens, posicionados juntos no mesmo carro, avançarão contra mim sozinho para lutar. Tu, ó Shalya, verás hoje a nobreza da minha linhagem. Aqueles dois primos, um dos quais é o filho da tia e o outro o filho do tio materno, aqueles dois guerreiros invencíveis, tu verás, serão mortos por mim, com uma flecha, e parecerão com duas pérolas encordoadas juntas na mesma corda.
o Gandiva de Arjuna e o estandarte portando o macaco, e o disco de Krishna e o estandarte portando o Garuda inspiram temor somente naqueles que são medrosos. A mim, no entanto, ó Oxalha, eles são causas de alegria. Tu és um tolo, de má disposição, e inábil nos modos de grande batalha. Dominado pelo terror, tu proferes esses desvarios. Ou, tu estás elogiando eles por alguma razão não conhecida por mim. Tendo matado aqueles dois primeiro, eu então matarei a ti hoje com todos os teus parentes. Nascido em um país pecaminoso tu és de alma perversa e vil, e um canalha entre os kshatriyas. Sendo um amigo, porque tu, como um inimigo, me intimidas com esses elogios aos dois Krishnas. Ou eles dois me matarão hoje ou eu matarei eles dois. Conhecendo como eu conheço minha própria força, eu não nutro qualquer medo dos dois Krishnas. 1000 Vasudevas e centenas de Palgunas, eu, sozinho, matarei. Segure tua língua, ó tu que és nascido em um país pecaminoso. Ouça de mim, ó Oxalha, os ditados, já passados para provérbios, que homens, jovens e velhos, e mulheres, e pessoas chegadas no decurso de suas viagens indiferentes, geralmente proferem, como se aqueles ditados formassem parte de seus estudos, sobre os madrakas perversos. Brahmanas também narraram devidamente as mesmas coisas antigamente nas cortes de reis. Escutando aqueles ditados atentamente, ó tolo, tu podes perdoar ou replicar. O madraka é sempre um odiador de amigos. Ele que nos odeia é um madraka. Não há amizade no madraka que é vil em palavras e é o mais baixo da humanidade. O madraka é sempre uma pessoa de alma perversa, é sempre falso e desonesto. É sabido por nós que até o momento da morte os madrakas são ruins. Entre os madrakas, o pai, o filho, a mãe, a sogra, o irmão, o neto, e outros parentes, companheiros, desconhecidos chegados em suas casas, escravos homens e mulheres, se misturam. As mulheres dos madrakas se misturam, por sua própria vontade, com homens conhecidos e desconhecidos. De conduta iníqua, e subsistindo de cereais e peixes fritos em pó, em suas casas, eles dão risada e gritam tendo bebido álcool e comido carne de vaca. Eles cantam canções incoerentes e se misturam lascivamente uns com os outros, enquanto se entregam às falas mais imorais. Como então a virtude pode ter um lugar entre os madrakas que são arrogantes e notórios por todos os tipos de más ações? Ninguém deve fazer amizade com um madraka ou provocar hostilidades com ele. Na terra madraka não há amizade. O madraka é sempre a sujeira da humanidade. Entre os madrakas todos os atos de amizade estão perdidos como pureza entre os gandharakas e as libações despejadas em um sacrifício no qual o rei é ele mesmo o sacrificador e sacerdote. Então, além disso, é realmente visto que homens sábios tratam uma pessoa mordida por um escorpião e afetada por seu veneno, exatamente com estas palavras. Como um brahmana que ajuda nas cerimônias religiosas de um shudra sofre degradação, como aquele que odeia brahmanas sempre sofre degradação, assim mesmo uma pessoa por fazer uma aliança com os madrakas se torna decaída. Como não há amizade no madraka, assim, ó escorpião, teu veneno é zero. Com esses mantras do Atharvan eu tenho realizado devidamente o rito de exorcismo. Sabendo disso, ó erudito, segure tua língua, ou escute algo mais que eu direi. Aquelas mulheres que, embriagadas por bebidas alcoólicas, deixam cair seus mantos e dançam, aquelas mulheres que não são ligadas a indivíduos específicos, na questão de relacionamento e que fazem como lhes agrada sem terem quaisquer restrições, eu digo, que sendo como tu és o filho de uma daquelas mulheres, como tu podes, ó madraka, ser uma pessoa adequada para declarar os deveres de homens. Aquelas mulheres que vivem e respondem chamados da natureza como camelos e jumentos, sendo como tu és o filho de uma daquelas criaturas pecaminosas e desavergonhadas, como tu podes desejar declarar os deveres de homens? Quando uma mulher madraka é solicitada para a doação de uma pequena quantidade de vinagre, ela coça seus quadris e sem estar desejosa de dá-lo, diz estas palavras cruéis, que nenhum homem peça de mim algum vinagre que é tão caro para mim.
Eu daria a ele meu filho, eu daria a ele meu marido, mas vinagre eu não daria. As jovens moças madraca, nós ouvimos, são geralmente muito desavergonhadas e peludas e glutonas e impuras. Essas e muitas outras coisas de uma natureza similar, em relação a todas as suas ações, do topo de suas cabeças à ponta de seus dedos dos pés, podem ser afirmadas a respeito delas por eu mesmo e outros. Como, de fato, os madracas e os hindus ao vê-las saberiam qualquer coisa sobre dever, sendo nascidos, como eles são, em um país pecaminoso, sendo mlechas em suas práticas, e sendo totalmente indiferentes a todos os deveres. É sabido por nós que este é um maior dever de um kshatriya, isto é, que morto em batalha, ele deve jazer sobre a terra, aplaudido pelos justos. Sacrificar minha vida nesse conflito de armas é meu principal desejo, desejoso como eu estou do céu através da morte. Eu sou também o amigo querido do filho inteligente de Dhritarashtra. Por causa dele existem meus ares vitais e qualquer riqueza que eu tenha. Em relação a ti, ó tu que és nascido em um país pecaminoso, é evidente que tu foste manipulado pelos Pandavas, já que tu te comportas conosco em tudo como um inimigo. Como um homem virtuoso não pode ser desencaminhado por ateus, indubitavelmente eu não posso ser dissuadido dessa batalha por centenas de pessoas como tu. Como um veado, coberto com suor, tu estás em liberdade para lamentar ou ansiar. Cumpridor como eu sou dos deveres de um kshatriya, eu não posso ser amedrontado por ti. Eu recordo em minha mente do fim, declarado para mim nos tempos passados por meu preceptor Rama, daqueles leões entre homens, aqueles heróis que não recuam, que sacrificam suas vidas em batalha. Preparado para salvar os Kauravas e matar nossos inimigos, saiba que eu estou agora determinado a imitar o comportamento excelente de Puravas. Eu, ó o soberano dos madracas, não vejo a pessoa nos três mundos que possa, eu penso, me dissuadir deste propósito. Pare de falar, sabendo tudo isso. Por que tu deliras de tal modo de medo? Ó canalha entre os madracas, eu não te matarei agora e oferecerei tua carcaça como uma oferenda para criaturas carnívoras. Por consideração por um amigo, ó Shalya, por causa do filho de Dhritarashtra, e para evitar repreensão, por essas três razões, tu ainda vives. Se, ó o soberano dos Madras, tu falares palavras semelhantes novamente, eu então esmagarei tua cabeça com minha massa que é tão dura como o trovão. Hoje as pessoas verão ou ouvirão, ó tu que és nascido em um país pecaminoso, ou que os dois Krishnas mataram Karna ou que Karna matou os dois Krishnas. Tendo dito essas palavras, o filho de Radha, ó monarca, dirigiu-se novamente ao rei dos Madras, dizendo destemidamente, proceda, proceda. Capítulo 41. Salya conta a história do corvo e do cisne. Sanjaya disse, ouvindo, ó Senhor, essas palavras do filho de Radha que se deleitava em batalha, Shalya mais uma vez se dirigiu a Karna, citando um exemplo, eu nasci na linhagem de homens que realizaram grandes sacrifícios, que nunca se retiraram da batalha, que eram reis cujos cabelos coronais passaram pelo banho sagrado. Eu mesmo sou também dedicado à prática da virtude. Tu, ó Vrisha, parece ser como alguém que está embriagado com bebidas alcoólicas. Apesar de tudo isso, eu irei, por amizade, procurar curar tua pessoa enganada e embriagada. Escute, ó Karna, a este símile de um corvo que eu estou prestes a narrar. Tendo ouvido isto, tu podes fazer o que tu escolheres, ó tu que és desprovido de inteligência e que és um canalha da tua raça. Eu, ó Karna, não me lembro da mais leve falha em mim pela qual, ó tu de armas poderosas, tu possas desejar matar minha pessoa inocente. Eu devo te dizer o que é para o teu bem e o que é para teu mal, conhecedor como eu sou de ambos, especialmente porque eu sou o motorista do teu carro e desejoso do bem do rei Duryodhana.
qual terra é nivelada e qual não é, a força ou fraqueza do guerreiro, em meu veículo, a fadiga e fraqueza, em todos os momentos, dos corcéis e do guerreiro, que eu estou conduzindo, um conhecimento das armas que estão disponíveis, os gritos de animais e aves, o que seria pesado para os cavalos e o que seria extremamente pesado para eles, a extração de flechas e a cura de ferimentos, quais armas neutralizam quais, os vários métodos de batalha, e todas as espécies de presságios e indicações, eu que estou ligado tão de perto com este carro, sendo ninguém mais do que seu motorista, devo estar familiarizado com isso. Por isso, ó Karna, eu narro este exemplo para ti mais uma vez. Vivia no outro lado do oceano um Vaishya que tinha abundância de riqueza e cereais. Ele realizava sacrifícios, fazia doações generosas, era pacífico, dedicado aos deveres da sua própria classe, e puro em hábitos e mente. Ele tinha muitos filhos a quem ele amava, e era bondoso para todas as criaturas. Ele vivia destemidamente nos domínios de um rei que era guiado pela virtude. Havia um corvo que vivia do refúgio dos pratos colocados diante daqueles filhos jovens bem educados do Vaishya. Aquelas crianças Vaishya sempre davam ao corvo carne e coalhos, e leite açucarado com arroz, e mel, e manteiga. Assim alimentado com o refúgio de seus pratos pelos jovens filhos daquele Vaishya, o corvo se tornou arrogante e veio a desconsiderar todas as aves que eram iguais a ele ou até superiores. Aconteceu que uma vez certos cisnes de corações alegres, de grande velocidade e capazes de ir a todos os lugares à vontade e iguais ao próprio Garuda em distância e velocidade de voo, chegaram àquele lado do oceano. Os meninos Vaishya, vendo aqueles cisnes, se dirigiram ao corvo e disseram: ó percorredor dos céus, tu és superior a todas as criaturas aladas. Iludido por aquelas crianças de pouca inteligência, aquela criatura ovípara por tolice e orgulho, considerou suas palavras como verdadeiras. Orgulhoso do refúgio dos pratos das crianças dos quais ele se alimentava, o corvo então, descendo no meio daqueles cisnes capazes de atravessar grandes distâncias, desejou perguntar a respeito de quem entre eles era seu líder. O corvo tolo finalmente desafiou aquele entre aquelas aves de asas incansáveis a quem ele considerava seu líder, dizendo: vamos competir em voo. Ouvindo aquelas palavras do corvo delirante, os cisnes que tinham se reunido lá, aquelas principais das aves, dotadas de grande força, começaram a dar risada. Os cisnes então, que eram capazes de ir a todos os lugares à vontade, se dirigiram ao corvo, dizendo: nós somos cisnes, temos nossa residência no lago Manasa. Nós viajamos pela terra inteira, e entre as criaturas aladas, nós somos sempre elogiadas pela extensão das distâncias que nós atravessamos. Sendo, como tu és, somente um corvo, como tu podes, ó tolo, desafiar um cisne dotado de força, capaz de ir a todos os lugares à vontade, e fazendo grandes distâncias no decorrer de seu voo? Diga-nos, ó corvo, como tu podes voar conosco? O corvo vaidoso, por causa da tolice de sua espécie, repetidamente encontrando falhas nas palavras daquele cisne, finalmente deu esta resposta. O corvo disse: eu irei sem dúvida voar mostrando 101 diferentes tipos de movimento. Fazendo cada 100 yojanas em um separado e belo tipo de movimento, eu exporei todos aqueles movimentos. Erguendo-me, e me precipitando para baixo, e girando em volta, e rumando reto, e prosseguindo suavemente, e avançando firmemente, e realizando os diversos cursos para cima e recuando para trás, e me elevando a grande altura, e me precipitando para frente e voando para cima com velocidade mais violenta, e mais uma vez procedendo suavemente, e então procedendo com grande impetuosidade, e outra vez mergulhando e girando e avançando firmemente, e me elevando pelos solavancos, e subindo reto, e novamente caindo e girando em um círculo, e avançando orgulhosamente, e diversos outros tipos de movimento, esses todos eu mostrarei diante de todos vocês. Vocês então testemunharão minha força. Com uma destas diferentes espécies de movimento eu logo subirei ao céu. Indiquem devidamente, ó cisnes, por qual destes movimentos eu correrei pelo espaço.
Decidindo o tipo de movimento entre vocês mesmos, vocês terão que correr comigo. Adotando todos esses movimentos diferentes, vocês terão que rumar comigo pelo espaço sem apoio. O corvo, tendo dito essas palavras, um dos cisnes se dirigiu a ele. Ouça, ó filho de Urrada, as palavras que o cisne disse. O cisne falou: tu, ó corvo, sem dúvida voarás 101 diferentes espécies de voo. Eu irei, no entanto, voar naquele único tipo de movimento que todas as outras aves conhecem, pois eu, ó corvo, não conheço qualquer outro. Em relação a ti, ó alto de olhos vermelhos, voe em qualquer tipo de curso que tu queiras. A estas palavras, aqueles corvos que tinham se reunido lá deram risadas altas, dizendo: como irá o cisne com um único tipo de voo levar a melhor sobre 100 diferentes tipos de voo? Então aqueles dois, isto é, o cisne e o corvo, se elevaram ao céu, desafiando um ao outro. Capaz de ir a todos os lugares à vontade, o cisne procedeu em um tipo de movimento, enquanto o corvo rumou em 100 diferentes tipos. E o cisne voou e o corvo também voou, cada um fazendo o outro se admirar, por sua habilidade, e cada um falando elogiosamente de suas próprias realizações. Contemplando os diversos tipos de voo em sucessivos instantes de tempo, os corvos que estavam lá se encheram de grande alegria e começaram a crocitar mais ruidosamente. Os cisnes também riram em zombaria, proferindo muitas observações desagradáveis para os corvos. E eles começaram a subir e pousar repetidamente, aqui e ali. E eles começaram a descer e se elevar de topos de árvores e da superfície da terra. E eles proferiram diversos gritos indicativos de sua vitória. O cisne, no entanto, com aquele único tipo de movimento lento, com o qual ele estava familiarizado, começou a atravessar os céus. Por um momento, portanto, ó Senhor, ele pareceu se render ao corvo. Os corvos, nisto, desconsiderando os cisnes, disseram essas palavras: aquele cisne entre vocês que se elevou ao céu está evidentemente se entregando. Ouvindo essas palavras, o cisne, subindo, voou para o oeste com grande velocidade para o oceano, aquela residência de Macaras. Então o medo entrou no coração do corvo, que ficou quase inconsciente ao não ver qualquer ilha ou árvore sobre as quais pousar quando cansado. E o corvo pensou dentro de seu coração a respeito de onde ele deveria descer quando cansado, sobre aquela vasta extensão de água. O oceano, sendo como ele é a residência de inúmeras criaturas, é irresistível. Habitado por centenas de monstros, ele é mais grandioso do que o espaço. Nada pode excedê-lo em profundidade, ó filho de Sulta. Os homens sabem, ó Karna, que as águas do oceano são tão ilimitadas quanto o espaço. Pela extensão de suas águas, ó Karna, o que é um corvo para ele? O cisne, tendo atravessado uma grande distância num momento, olhou para trás para o corvo, e, embora capaz, não pôde deixá-lo para trás. Tendo ultrapassado o corvo, o cisne lançou seus olhos nele e esperou, pensando que o corvo se aproxime. O corvo então, extremamente cansado, se aproximou do cisne. Vendo sucumbindo, e prestes a cair, e desejoso de salvá-lo em lembrança das práticas de bons povos, o cisne se dirigiu a ele nessas palavras: tu repetidamente falaste de muitos tipos de voo enquanto falando sobre o assunto. Tu não falarias desse, teu atual movimento, pela razão dele ser um mistério para nós? Qual é o nome desse tipo de voo, ó corvo, que tu agora adotaste? Tu tocas as águas com tuas asas e bico repetidamente. Qual entre aquelas diversas espécies de voo é essa, ó corvo, que tu estás agora praticando? Venha, venha, rapidamente, ó corvo, pois eu estou esperando por ti. Shalia continuou, extremamente aflito, e tocando a água com suas asas e bico, alto de alma perversa, o corvo, visto naquele estado pelo cisne, se dirigiu ao último. De fato, não vendo o limite daquela extensão aquosa e descendo em fadiga, e esgotado com o esforço de seu voo, o corvo disse para o cisne: nós somos corvos, nós vagamos para lá e para cá, gritando cave, cave. Ó cisne, eu procuro tua proteção, colocando meus ares vitais em tuas mãos.
Ó, leve-me para as margens do oceano com as asas e bico. O corvo, muitíssimo fatigado, caiu de repente. Vendo caído sobre as águas do oceano com o coração triste, o cisne, se dirigindo ao corvo que estava prestes a morrer, disse essas palavras: lembre, ó corvo, do que tu disseste em louvor de ti mesmo. As palavras foram o mesmo que tu percorrerias o céu em 101 diferentes tipos de voo. Tu, portanto, que voarias sem diferentes tipos de voo, tu que és superior a mim, vai, porque então tu estás cansado e caído no oceano. Dominado pela fraqueza, o corvo então, lançando seus olhos para cima para o cisne, e procurando gratificá-lo, respondeu dizendo, orgulhoso dos restos dos pratos de outros dos quais eu me alimentava, eu tinha, ó o cisne, me considerado como o igual de Garuda e desrespeitado todos os corvos e muitas outras aves. Eu agora, no entanto, procuro tua proteção e coloco meus ares vitais nas tuas mãos. Ó, leve-me para o litoral de alguma ilha. Se, ó o cisne, eu puder, ó o Senhor, voltar em segurança para meu próprio país, eu nunca mais desconsiderarei ninguém. Ó, salve-me agora dessa calamidade. Ele que falou dessa maneira e estava tão triste e lamentando e privado de sentidos, ele que estava afundando no oceano, proferindo gritos cav, cav, ele assim encharcado pela água e tão lamentável de se olhar e tremendo com medo, o cisne, sem uma palavra, ergueu com seus pés, e lentamente o fez subir em suas costas. Tendo feito o corvo cujos sentidos o tinham abandonado montar em suas costas, o cisne voltou rapidamente para aquela ilha de onde os dois tinham voado, desafiando um ao outro. Colocando aquele percorredor do céu em terra seca e confortando-o, o cisne, rápido como a mente, procedeu para a região que ele desejava. Dessa maneira aquele corvo, alimentado dos restos dos jantares de outros, foi vencido pelo cisne. O corvo, então, rejeitando o orgulho de força e energia, adotou uma vida de paz e quietude. De fato, assim como aquele corvo, alimentado dos restos dos jantares das crianças Vaishya, desconsiderava seus iguais e superiores, assim tu, ó Karna, que és alimentado pelos filhos de Dhritarashtra dos restos de seus pratos, desrespeitas todos os teus iguais e superiores. Porque tu não mataste Partha na cidade Virata quando tu tinhas a vantagem de seres protegido por Drona e o filho de Drona e Kripa e Bhishma e os outros Kauravas. Lá onde, como um bando de chacais derrotado por um leão, vocês todos foram derrotados com grande matança pelo ornado com diadema Arjuna, o que aconteceu com tua bravura? Vendo também teu irmão morto por Savyasasi, na própria vista dos heróis Kuru, foste tu que fugiste primeiro. Pelas margens também do lago de Vaitya, ó Karna, quando tu foste atacado pelos Gandharvas, foste tu que, abandonando todos os Kurus, fugiste primeiro. Tendo vencido em batalha os Gandharvas encabeçados por Citrasena, com grande massacre, foi Partha, ó Karna, que libertou Duryodhana com sua esposa. O próprio Rama, ó Karna, diante dos reis na assembleia, Kuru, falou da grande bravura de ambos Partha e Keshava. Tu frequentemente ouviste as palavras de Drona e Bhishma, falando na presença de todos os reis, que os dois Krishnas não podem ser mortos. Eu te falei um pouco somente com relação àquelas questões nas quais Dhananjaya é superior a ti como o Brahmana que é superior a todos os seres criados. Logo tu verás, posicionados naquele mais notável dos carros, o filho de Vasudeva e o filho de Kunti e Pandu. Como o corvo, na história, agindo com inteligência, procurou a proteção do cisne, assim procure tu a proteção dele da linhagem de Vrishni, e do filho de Pandu Dhananjaya. Quando em batalha tu vires Vasudeva e Dhananjaya, aqueles dois dotados de grande destreza, posicionados juntos no mesmo carro, tu então, ó Karna, não irás proferir tais palavras. Quando Partha, com centenas de flechas, suprimir teu orgulho, então tu verás a diferença entre tu mesmo e Dhananjaya. Aquelas duas melhores das pessoas são célebres entre os deuses, os asuras e seres humanos. Tu que és um pirilampo, não, por tolice, pense desrespeitosamente a respeito daqueles dois corpos luminosos resplandecentes. Como o Sol e Lua, Keshava e Arjuna são célebres por sua resplandecência.
Tu, no entanto, és como um pirilampo entre os homens. Ó erudito, ó o filho de um sulta, não pense desrespeitosamente de Aciuta e Arjuna. Aquelas duas pessoas de grande alma são leões entre homens. Abstenha-te de te entregar a semelhantes jactâncias. Capítulo 42. Karna Sigaba revela maldições sobre ele de Rama, e que um Brahmana fará a roda de seu carro afundar na terra. Sanjaya disse, o filho de grande alma de Abhirata, tendo escutado não convencido a estas palavras do soberano dos Madras, se dirigiu a Shalya, dizendo, aquilo que Vasudeva e Arjuna são é bem sabido por mim. A habilidade de Sauri na condução de carros, e o poder e as armas superiores de Arjuna, o filho de Pandu, são bem conhecidos por mim nesta hora. Tu, no entanto, ó Shalya, não tens prova ocular daqueles assuntos. Eu lutarei destemidamente com os dois Krishnas, aqueles dois principais de todos os manejadores de armas. A maldição, no entanto, de Rama, aquele melhor dos homens regenerados, me atormenta muito hoje. Eu morei, no disfarce de um Brahmana, com Rama nos tempos passados, desejoso de obter armas celestes dele. Naquela ocasião, ó Shalya, o chefe dos deuses, desejando beneficiar Palguna, causou um obstáculo, por se aproximar da minha coxa e perfurá-la, tendo assumido a forma medonha de um verme. Quando o meu preceptor dormia, tendo colocado sua cabeça sobre ela, aquele verme, se aproximando da minha coxa, começou a furá-la. Por causa da perfuração da minha coxa, um charco de sangue grosso fluiu do meu corpo. Com medo de perturbar o sono de meu preceptor, eu não movi meu membro. Despertando, o Brahmana, no entanto, viu o que tinha ocorrido. Testemunhando minha paciência, ele se dirigiu a mim, dizendo, tu nunca és um Brahmana. Diga-me realmente quem tu és. Eu então, ó Shalya, o informei verdadeiramente a respeito de mim mesmo, dizendo que eu era um sulta. Ouvindo minhas palavras, o grande asceta, seu coração cheio de raiva, me amaldiçoou, dizendo, por causa da fraude, ó sulta, por meio da qual tu obtiveste esta arma, na hora de necessidade, quando chegar a hora da tua morte, ela nunca virá à tua memória. Brahma indubitavelmente não pode residir em alguém que não é um Brahmana. Eu esqueci aquela arma formidável nessa batalha violenta e terrível. Ele entre os Bharatas, ó Shalya, que é habilidoso, quem é um batedor eficaz, que é destruidor geral, e que é extremamente terrível. Isto é, Arjuna, aquele subjugador poderoso, eu penso, irá queimar muitos principais dos kshatriyas. Saiba, no entanto, ó Shalya, que eu matarei em batalha aquele arqueiro feroz, aquele principal dos guerreiros, aquele herói dotado de energia, aquela pessoa terrível cuja energia é insuportável, aquele guerreiro cujas promessas são cumpridas, aquele filho de Pandu, Dhananjaya. Eu tenho aquela arma, pelo menos, sob meu controle hoje, com a qual eu serei capaz de destruir grande número de inimigos. Eu matarei em batalha aquele opressor de inimigos, aquele poderoso guerreiro habilidoso com armas, aquele arqueiro feroz de energia incomensurável, aquele herói cruel e terrível, aquele adversário formidável de inimigos, Dhananjaya. O oceano imensurável, aquele senhor de todas as águas, avança com impetuosidade violenta para submergir inúmeras criaturas. O continente, no entanto, o segura e detém. Hoje, neste mundo, eu resistirei em combate ao filho de Kunti, aquele principal de todos os puxadores da corda do arco, enquanto ele estiver empenhado em disparar incessantemente suas flechas inumeráveis, equipadas com asas vistosas, destrutivas de heróis, capazes de penetrar em todo membro e nenhuma das quais se torna inútil. Como o continente resistindo ao oceano, eu hoje resistirei àquele mais poderoso dos poderosos, aquele grande guerreiro possuidor das maiores armas, aquele herói semelhante ao próprio oceano de flechas de grande alcance, feroz, e tendo flechas como suas ondas, enquanto ele estiver empenhado em subjugar reis hostis. Contemple hoje a batalha violenta que eu lutarei com ele e que não tem igual, eu penso, entre os homens que manejam o arco, e que venceria os próprios deuses unidos com os Asuras. Extremamente orgulhoso é aquele filho de Pandu.
Desejoso de batalha, ele se aproximará de mim com suas armas poderosas e sobre-humanas. Frustrando suas armas com minhas próprias armas em batalha, eu irei hoje derrubar aquele parta com minhas próprias flechas excelentes. Chamuscando seus inimigos como o sol dotado de raios ardentes, e resplandecendo com chama como aquele dissipador da escuridão, eu irei, como uma massa de nuvens, encobrir completamente Dhananjaya hoje com minhas flechas. Como as nuvens extinguindo um fogo ardente de grande energia e chamas misturadas com fumaça, que parece disposto a consumir a terra inteira, eu irei, com minhas chuvas de flechas, extinguir o filho de Kunti em batalha. Com minhas flechas de cabeça larga eu irei aquietar o filho de Kunti, aquela cobra terrível de veneno virulento, que é extremamente difícil de ser capturada, que é dotada de presas afiadas, que é assim como um fogo ardente que resplandece em fúria, e que sempre consome seus inimigos. Como Imavati aguentando poderoso, subjugador de todos, violento e batedor deus do vento, eu irei, sem me alterar, aguentar o furioso e vingativo Dhananjaya. Eu resistirei em batalha a Dhananjaya, aquele principal de todos os manejadores de arcos no mundo, aquele herói em combate, aquele guerreiro que está sempre na vanguarda e que é competente para enfrentar todos os inimigos, aquele guerreiro em carro que está familiarizado com todas as rotas de carro. Hoje eu lutarei em batalha com aquela pessoa que não tem, eu penso, igual entre os homens que manejam o arco e que conquistou a terra inteira. Que o outro homem desejoso de salvar sua vida, exceto eu mesmo, lutaria com aquele Savyasasi, que subjugou todas as criaturas inclusive os próprios deuses no país chamado Kandava. Arjuna é orgulhoso. Suas armas atingem profundamente. Ele é dotado de grande agilidade de mãos. Ele está familiarizado com os corcéis. Ele agita vastas hostes. Ele é considerado um Atirtha. Embora desta maneira, eu irei, contudo, com minhas flechas afiadas, cortar sua cabeça de seu tronco hoje. Ó Shalya, sempre mantendo morte ou vitória em batalha diante de mim, eu hoje lutarei com Dhananjaya. Não há ninguém salvo eu mesmo que em um carro único lutaria com aquele Pandava que parece o próprio destruidor. Eu mesmo falarei alegremente da destreza de Palguna no meio de uma assembleia de kshatriyas. Porque, no entanto, tu, um tolo como tu és e de mente leviana, me falas da destreza de Palguna. Tu és um fazedor de feitos desagradáveis. Tu és cruel e desprezível e sendo tu mesmo rancoroso, tu és um caluniador de alguém que é clemente. Eu posso matar 100 pessoas como tu, mas eu te perdoo por causa da minha disposição perdoadora, devido à exigência dos tempos. Tu és de feitos pecaminosos. Como um tolo tu, por causa do filho de Pandu, me repreendeste e me disseste muitas coisas desagradáveis. De coração desonesto como tu és, tu disseste todas aquelas palavras para mim, que tenho um coração sincero. Tu és amaldiçoado, pois tu és um ofensor de amigos, porque a amizade é de 7 passos. Terrível é a hora que está agora passando. O próprio Duryodhana vem para a batalha. Eu estou desejoso de ver seus propósitos alcançados. Tu, no entanto, estás agindo de tal maneira que isso mostra que tu não tens amizade pelo rei Kuru. É um amigo aquele que mostra afeição pelo outro, que alegra o outro, que se faz agradável para o outro, que protege o outro, que respeita o outro, e que se regozija nas alegrias do outro. Eu te digo que eu tenho todos esses atributos, e o próprio rei sabe tudo isso. Aquele, por outro lado, que destrói, castiga, afia suas armas, fere, nos faz suspirar, nos faz tristes, e é injusto conosco de diversas maneiras, é um inimigo. Todos esses atributos são para serem encontrados em ti, tu revelaste todos eles para mim. Por causa de Duryodhana, para fazer o que é agradável para ti, pela vitória, por mim mesmo, e pelo próprio Deus, eu irei com esforço vigoroso, lutar com Partha e Vasudeva. Testemunhe hoje minhas façanhas. Veja hoje minhas armas excelentes, minha Brahmastra e outras armas celestes, como também aquelas que são humanas. Eu hoje matarei aquele herói de bravura feroz, como um elefante muito enfurecido matando um igual enfurecido.
Eu irei, por meio da minha mente somente, lançar hoje em Parta, para minha vitória, aquela arma de energia incomensurável, chamada Brahmastra. Arjuna nunca será capaz de fugir daquela arma, se as rodas do meu carro não afundarem na terra em batalha hoje. Saiba disto, ó Ushalya, que eu não temeria o próprio Yama armado com sua vara, ou o próprio Varuna armado com seu laço, ou o próprio Kuvera armado com sua massa, ou o próprio Vasava armado com raio, ou qualquer outro inimigo seja qual for que possa se aproximar para me matar. Portanto, eu não tenho medo de Partha, nem de Janardana. Por outro lado, eu os enfrentarei ambos na batalha destrutiva de hoje. Uma vez, quando vagando para praticar armas em meu arco chamado Vijaya, ó rei, eu, por disparar muitas flechas ardentes de formas terríveis, atingi desatentamente o bezerro da vaca Oma de um Brahmana, com uma daquelas flechas, e sem querer o matei enquanto ele estava vagando em uma floresta solitária. O Brahmana então se dirigiu a mim, dizendo, já que, ficando insensato, tu mataste a prole da minha vaca Oma, a roda do teu carro afundará na terra quando na hora da batalha o medo entrar no teu coração. Dessas palavras do Brahmana eu estou sentindo grande temor. Estes reis da raça lunar, que são senhores da riqueza e do infortúnio de outras pessoas, se ofereceram para dar àquele Brahmana 1000 vacas e 600 touros. Mesmo com tal presente, ó Ushalya, o Brahmana não ficou satisfeito, ó o soberano dos Madras. Eu então fui dar a ele 700 elefantes de presas largas e muitas centenas de escravos homens e mulheres. Aquele principal dos Brahmanas ainda não foi satisfeito. Reunindo em seguida 14.000 vacas no total, cada uma de cor preta e tendo um bezerro branco, eu ainda assim fui incapaz de obter a graça daquele melhor dos Brahmanas. Uma mansão rica e cheia de todos os objetos de desejo, de fato, qualquer riqueza que eu tinha, eu desejei dar a ele com culto devido, mas ele se recusou a aceitar o presente. Para mim então que tinha ofendido e que tinha implorado tão importunamente por seu perdão, o Brahmana disse, aquilo que, ó Sulta, foi proferido por mim está certo de acontecer. Não pode ser de outra maneira. Uma palavra falsa destruiria criaturas, e o pecado também seria mel. Portanto, para a conservação da virtude eu não ouso falar o que é falso. Não destrua novamente os meios de sustento de um Brahmana. Não há ninguém no mundo que possa falsificar minhas palavras. Aceite aquelas palavras. Essa será tua expiação, pelo pecado de ter matado um bezerro. Embora repreendido por ti, ainda por causa de amizade, eu te revelei tudo isso. Eu conheço a ti que estás me repreendendo dessa maneira. Fique silencioso agora, e ouça o que eu direi em breve.